Bom, começando de trás para frente, né, falando do investidor estrangeiro, que eu acho? Eu acho que o investidor estrangeiro entrou bastante no final do ano passado. Lembra que em novembro, outubro, novembro, dezembro, teve uma entrada muito grande de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira. Naquela época, o mercado chegou a achar que o FONC ia cortar os juros já é, na reunião de março, né, que foi a reunião da semana passada, que não aconteceu. Então, até fácil explicar isso agora, porque de fato não aconteceu, então é fácil entender o que o mercado precificou. E precificou no final do ano passado, está precificando agora. Então, no final do ano passado, a gente tinha uma expectativa muito grande de corte de juros no Brasil, começo de corte de juros nos Estados Unidos. E ao longo de 2024, o que a gente está vendo? Né? A gente está vendo que nos Estados Unidos os juros não vai cair tão cedo. A gente nunca imaginou que fosse em março, a gente estava um pouco exagerado. Enfim, a nossa expectativa é mais para o final desse primeiro semestre ou segundo semestre, sempre foi isso. Hoje está exatamente mais no segundo semestre. E aqui no Brasil, também para piorar as coisas, aqui no Brasil, os juros também que a gente achava que poderia cair bastante. Hoje a gente ainda acha, não mudou nossa projeção, mas eu estou discutindo, praticamente todo dia a gente tem essa discussão. O que vai acontecer com os juros no Brasil? Será que o Copom continua cortando até o final do ano? Será que eles aceleram já na próxima reunião ou não? Então a expectativa de corte de juros aqui no Brasil também diminuiu. Tá? Então esse ambiente teve uma elevação. Apesar do BC o Banco Central Brasileiro estar cortando os juros, as taxas de juros de mercado subiram ao longo de 2024, o que obviamente é ruim para o nosso mercado. E nos Estados Unidos também as taxas subiram ao longo do ano de 2024, o que atrapalhou o fluxo estrangeiro. As pessoas, os investidores estrangeiros que estavam tomando mais risco, investindo em países emergentes por conta dessa expectativa de juros mais baixos no mundo, não é nem só nos Estados Unidos, é também na Europa e outros países, acabaram ao longo do ano tendo que rever a expectativa deles, e obviamente isso gerou um processo que para a gente foi negativo. Aí o mais importante, olhando para frente, o que você acha? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, no caso do Copom, a gente ainda não mudou nossa projeção, a gente acha que, de fato, os números foram marginalmente piores em 2024, a atividade econômica está mais forte do que a gente imaginava, a inflação vem caindo, mas parece que está caindo cada vez mais devagar, e alguns componentes da inflação parece que estão subindo, mas eu acho que não é o suficiente na nossa visão para mudar a nossa visão para a Selic por enquanto. E quando a gente olha o FONC, por mais que teve todo esse ajuste em expectativas, né, o primeiro corte de juros não é mais em março, ele vai ser só lá para julho, agosto. Hoje está mais claro que os juros vão cair nos Estados Unidos do que algum tempo atrás, apesar do mercado ter precificado muito isso, né, mais no final do ano passado, a clareza de que os juros vai cair, ela é maior hoje do que no final do ano passado. No final do ano passado, a mensagem foi só de que os juros parou de subir. E aí, dada essa mensagem, o mercado já quis colocar na conta que ia cair nos próximos dias. Hoje não. Hoje você vê o último comunicado do FONC, que de fato, sim, apesar da inflação estar um pouco maior, eles estão olhando para reduzir os juros, inclusive pegando o gancho do que o meu colega, o Gabriel Barros, falou agora há pouco, né, por que o FONC está falando isso, de cortar os juros com a inflação um pouco maior. Acho que a leitura é que eles vão aceitar uma inflação marginalmente maior, até porque no mundo a inflação está um pouco maior. A gente vem com uma inflação caindo depois da pandemia, mas não voltou nos níveis pré-pandemia ainda. Mas eles preferem esses juros um pouco mais baixos, apesar da inflação marginalmente maior, do que correr o risco de uns juros muito altos por muito tempo gerar uma nova recessão. Então, eu acho que, assim, olhando para frente, eu ainda mantenho minha posição de que vale a pena acreditar que os juros vão continuar caindo no Brasil, vai cair nos Estados Unidos, e nesse cenário o fluxo estrangeiro deve voltar em algum momento nos próximos meses. E na Bolsa também, essas empresas mais sensíveis aos juros ainda são as melhores alternativas. Então, uma resposta longa, mas basicamente é isso. Não, e foi bom que você comentou isso, né? Essas empresas mais sensíveis, porque você citou um pouquinho antes, no começo da resposta, sobre talvez, e que faz conta todo dia e projeta todo dia, para onde que vai o juro, né? Esse juro não tão baixo, né? De repente não chegando nos 9 na taxa terminal, chegando próximo de 10, isso certamente impacta no valuation, até mesmo e principalmente, né, na alavancagem das próprias companhias que são mais sensíveis aí a esse cenário. Como que está essa projeção, essa
percepção, você acha que elas poderiam ter um rally igual a gente viu por duas vezes no ano passado, só com a expectativa de corte de juros, ou quando ele efetivamente se consolidou, a gente viu as empresas performando melhor? Esses setores, eles podem ter, de repente, uma visão diferente de não surfar essa onda por conta de que vai frustrar o mercado, ou pode frustrar o mercado, esse juro terminal de não chegar nos 9%, chegar a 10% e um pouquinho até? Assim, eu não acho tanto isso nesse momento, porque, como eu falei, o mercado olha muito a expectativa, a curva, e hoje a curva já se precifica muito pouco de corte de juros adicional, né? Tá já acima de 9%, como você falou. Eu acho que se surpreender um pouco do lado positivo e os juros continuar caindo, vai ser bom. Mas o que eu falo, assim, eu já escrevi vários relatórios nos últimos anos falando disso, últimos anos não, mas pelo menos nos últimos 12 meses, até antes do juros começar a cair, o que eu falava, assim, vamos olhar empresas que vão se beneficiar da queda de juros, mas que tem outros fatores positivos, você não pode depender só de uma coisa, tá? Então, o que eu acho que vai continuar acontecendo é isso. Tem empresas que se beneficiam do corte de juros, mas também estão tendo resultados já melhorando por outros fatores. Também empresas que têm baixa volatilidade, por exemplo, isso é um critério, pouca gente sabe, mas um dos critérios que mais funcionou esse ano foi ser meio defensivo no sentido de olhar empresas menos voláteis. Tá? Então, tem várias características que a gente olha junto com a sensibilidade à oscilação dos juros para montar nossos portfólios. Hoje, por exemplo, uma classe que eu vejo que está começando a melhorar, que esse mercado bateu muito no ano passado e que agora parece estar num bom ponto de entrada, é varejo. Então, a gente tem loja Sênior, por exemplo, que os números já estão começando a mostrar melhora. É uma ação sensível a juros por N motivos, eu não vou ficar explicando aqui, mas que também tem outros fatores positivos por trás, como, por exemplo, o fato de que o resultado do setor da operação de financiamento da Renner já ter começado a melhorar. Outro ponto positivo em Renner, o same-store sales, as vendas nas lojas têm performado bem. Eu acho que foi uma grande surpresa os resultados do final do ano passado, os números foram bons. Alguns varejistas reclamaram muito que o final de ano não foi bom, o Black Friday foi ruim. Para a Renner foi um final de ano positivo. Além disso, aquela briga toda com a discussão se a Shein estava tomando muito mercado ou não dos varejistas brasileiros, ela parece que se esgotou um pouco e ainda assim a ação não performou bem. Então, é um dos exemplos. Outro exemplo, a Açaí também, que é uma empresa que vem divulgando bons resultados, aquele ruído todo em relação ao cassino, oferta de ações, tudo isso ficou para trás. Também é uma ação sensível a juros. O que a gente gosta. Então, assim, tem nomes que são sensíveis a juros, mas tem uma história para contar, tem outros fatores positivos, e é isso que a gente está olhando. Tá? Então, só para ficar aqui com 2 exemplos claros de nomes que a gente tem uma visão positiva para os próximos meses, que os juros tendem a ajudar, mas não é só isso que deve empurrar a ação. Ô, Fernando, até você comentou, né? Estou olhando para o varejo. Eu já ia perguntar das empresas que mais se falam de varejo, né? Igual o Magazine Luiza, Casas Bahia, que vai divulgar resultado hoje. E esse segmento específico do varejo ainda está bastante sensível, né? Ainda está bastante cauteloso. A gente pode ver uma melhora no varejo de alimento, como você citou, Açaí, no varejo de moda, igual Lojas Renner, e mesmo assim ainda tem empresas que conseguem surfar melhor esse ambiente, né? Na visão geral, você citou os nomes preferidos, tem alguma outra companhia Gabriel, que pode surfar também esse ambiente? Né? Ou é mais um call setorial mesmo assim que a gente pode pegar, seja no varejo de moda, seja no varejo alimentar? Não, tem outros nomes, né? A gente gosta das empresas de shoppings, esse setor de shoppings é o mais defensivo de todos e também sempre foi bem sensível a juros. Não sou eu nem estou falando isso. Essa discussão de empresas sensíveis a juros eu escuto e escrevo sobre isso pelo menos há uns 10 anos. Então, empresas de shopping sempre foi falado bastante. Então, é um outro setor para olhar. Um outro nome que está um pouco fora do radar ainda, mas eu vejo cada vez mais gente falando, é Centauro, grupo SBF. Tá? Então, vale a pena ficar de olho. É uma empresa que teve um momento ruim no começo do ano passado. Para quem não sabe, né, a Centauro também é o revendedor oficial dos produtos da Nike aqui no Brasil. E esse acordo foi um pouco mal entendido, vamos dizer assim, no ano passado, gerou um pouco de ruído nos resultados, gerou bastante volatilidade, vamos dizer assim, nos resultados.
e acabou que a ação sofreu bastante, principalmente depois do resultado do segundo TRI, mas se você olhar depois daquilo, os números vêm melhorando, tanto na Centauro quanto na Nike, os números também têm melhorado. Então é um nome que vale ficar de olho, um pouco mais arriscado, mas também que é um nome que eu acho que vale ficar atento. E por último, se fosse falar um outro setor que eu estou olhando também, que eu acho que também sofreu bastante e está num ponto de entrada interessante, é a parte de locação de veículos, né? Tanto lojas Renner quanto Movida, Vamos também, todas sofreram bastante, são empresas sensíveis a juros, até porque elas são uma empresa bastante endividada, né? Você toma em financiamento, compra os veículos e vai alugando esses veículos, gerando receita. Então é um setor bem endividado historicamente, por isso tende a ser mais sensível aos juros, sem contar também que tem a questão dos juros afetando o ciclo econômico para essas empresas, é importante. Mas são outros casos, vamos dizer assim, outro lugar para olhar também. A parte de e-commerce, para falar a verdade, nesse momento ficaria de fora. Eu acho que os resultados têm sido muito ruins, as empresas recorrentemente apresentam prejuízos, assim, o same-store sales também tem sido fraco, acho que isso criou uma expectativa muito grande no passado com relação à evolução do e-commerce, principalmente por conta da pandemia, daquela política de fique em casa, mas isso não aconteceu, até porque depois a pandemia acabou, então já teria uma desaceleração natural desse mercado, sem contar que a concorrência também é grande, além das tradicionais empresas brasileiras, que é o caso de Via Varejo, né, atualmente Casas Bahia, Magazine Luiza, Mercado Livre. A gente ainda tem operadores internacionais, como a própria Shein, que eu já falei, tem a Amazon, entre outros. Então, é um setor que a concorrência é muito grande. Eu acho mais difícil, nesse momento eu ficaria ainda de fora desses nomes. Ô Fernando, um último assunto aqui, queria entender um pouco da sua visão, porque a gente tem visto hoje, né, a Vivara ter um desempenho importante no mercado depois do anúncio de uma troca do seu CEO, né? E isso acabou levantando algumas questões, inclusive até sobre a governança, né, da companhia, porque estava tendo um bom desempenho o último CEO, aí trocou, o mercado não gostou e agora, com a saída dele, teve esse desempenho um pouco melhor aí, pelo menos no pregão de hoje. Mas sem pensar exatamente num curto prazo ou especificamente Vivara, queria entender um pouco da sua visão a respeito da necessidade ou até mesmo da importância da governança no desempenho da companhia. A gente vê uma simples troca, uma mudança de perfil do CEO já traz uma debandada dos investidores, uma venda maciça aí da companhia. Não só em Vivara, mas a gente vê esse movimento em várias outras companhias que estavam sujeitas a algum tipo de impacto ali na sua governança. Queria entender um pouco da sua visão e se efetivamente você acompanhou de perto esse caso de Vivara, para a gente também entender um pouco da própria concepção, né, de entendimento, de análise em relação a uma companhia sujeita a umas trocas meio, entre aspas, mal contadas assim para os acionistas. A gente, eu estou fazendo aqui um merchan, vamos dizer assim, a gente operou bem Vivara, a gente tinha nas nossas carteiras, era uma das preferências nossas durante boa parte do ano passado, até um pouco antes. Eu lembro que a gente começou, pelo menos desde 2022, quando eu cheguei aqui na Guide, a gente já tinha a Vivara nos portfólios de small caps, depois chegou a colocar em outras carteiras, por alguns motivos, né? Eu acho que eu gostava e que eu acho que o mercado gostava, está sendo bem rápido. Era uma empresa que vinha crescendo bastante, não era cara, tinha resultados bons de uma forma geral, assim, ela crescia, mas tinha uma rentabilidade muito alta. Uma empresa que não tem concorrente, tá? Esse é um ponto importante, os concorrentes da Vivara estão muito abaixo dela. Então, era uma empresa que tinha uma história muito limpa, muito fácil de entender, com muitos pontos positivos, né? Recentemente, a gente tirou dos portfólios, porque já tinha subido demais, tinha ficado caro, a gente já não via muito mais upside. E aí, o que aconteceu na sexta, por mais teve essa queda na sexta, não foi na outra semana, né? A gente ficou sabendo no final de semana, e a primeira reação foi exatamente uma semana atrás, na segunda-feira. Aí veio a queda, que para nós, na minha visão, a queda, é difícil falar qual que é o tamanho da queda, mas era justificada por N motivos. A estratégia começou a mudar, falou, vamos se focar numa empresa
mais internacional, aí também se questionou a própria Life, que é aquele segmento de joias de prata que vinha indo bem, mudou, tirou o presidente para colocar uma outra pessoa que estava longe do negócio há muitos anos. Então ficou uma história que até 6 meses atrás era uma história muito limpa, muito bonita, de uma empresa rentável que vinha crescendo, enfim, que era bem administrada, virou uma história completamente confusa. E assim, os investidores, de uma forma geral, eles têm medo dessas incertezas, né? É muito mais fácil você analisar uma coisa que é mais clara, que é mais fácil de entender, que está bem explicado, de onde você está, para onde você vai e como. Então, acho que esse é um ponto negativo da Vivara, essa mudança. A questão da governança é um passo além, também, que contribuiu para essa queda. Inclusive, tem vários pontos, né? O primeiro, que o dono da empresa resolve voltar, e aí apesar de ser uma decisão errada, alguns conselheiros vários conselheiros acabam votando a favor, o que gera também um problema, né, que a gente viu que alguns conselheiros que tinham votado contra, eles pediram para sair, que a decisão foi consistente com o voto deles. Então a história começa a ficar complicada em vários aspectos, né? Tem coisas que você nem se preocupava, vamos dizer assim, que era a questão da governança na Vivara, agora você precisa se preocupar e vai continuar se preocupando, porque o que aconteceu, as pessoas não vão esquecer. O que eu falei hoje de manhã, inclusive no nosso Morning Call, nos nossos relatórios, um pedaço da queda vai ser desfeita porque o presidente não vai ser mais o fundador da empresa. Mas várias outras coisas que aconteceram na última semana ainda não mudaram. A diretoria está mudando, né? O presidente está mudando. Essa questão da governança segue um risco, o conselho mudou, a questão de qual que é a estratégia que a empresa vai seguir daqui para frente mudou. Então é uma história hoje muito mais confusa do que há uma semana atrás ainda, apesar de ter sido desfeita essa questão da mudança do CEO. Então, juntando tudo isso, para mim é um papel que eu não recomendaria ainda nesse momento, olhando um horizonte de 6 a 12 meses. Apesar da queda, não olharia, incluindo por pontos que você falou, da questão da governança. Daqui a pouco pode ser que se faça tudo exatamente igual ao que foi feito há uma semana atrás. Pode ser que mude para o caminho melhor, que fique mais parecido com o que a gente tinha há um mês atrás, vamos dizer assim. Mas dado todo esse cenário confuso, esse ambiente confuso, eu acho que faz mais sentido ficar de fora ainda de Vivara. Perfeito. Fernando, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente nessa segunda-feira. Uma ótima semana para você. Até uma próxima.